Queridos, nós vamos continuar então nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios, tá? Ó, já até colocaram ali. Lembrando que mês de janeiro as crianças não sairão, tá? Cada um fica com seus pais respectivos. Efésios capítulo 4, 25 ao 32, eu quero convidar a congregação a ficar em pé. Santidade na prática. O texto diz assim: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Tomem assento, por favor. Então, a nova vida em Cristo precisa de atitudes práticas de santidade. A nova vida em Cristo não é um conceito filosófico ou teológico apenas, perdido no tempo ou no espaço. Não, ela requer prática, ela requer evidências. E é sobre essas coisas que nós vamos meditar hoje. Na última exposição, então, tomaram o seu lugar, meu filho? Na última exposição, vimos que a nova natureza em Cristo, criada em retidão e justiça, deve ter um viver bem distinto, bem diferente do viver dos pagãos, dos incrédulos, dos não crentes. Não poderia e não pode um crente que antes da conversão, vivia de modo desobediente a Deus e com práticas pecaminosas, segundo suas paixões do coração, continuar a viver do mesmo modo após a conversão. Então não houve conversão, não houve regeneração. Há de ter mudança de alguma coisa. Mudança do coração primeiro, depois de práticas. Por isso Paulo mostrou que o crente deveria despir-se da sua velha natureza, da sua roupa de antigo homem, da sua roupa suja, da roupa maltrapilho, da roupa ruída, para revestir-se da nova natureza, da roupa limpa, lavada, cheirosa, nova. A vida é outra, Cristo fez tudo novo. Então nossos hábitos e falas também devem ser novos. Os pensamentos são novos. E olha que eles são rápidos, né, Cristiane? Nossos pensamentos são rápidos, tá? Hoje pela manhã a Cristiane comentou, né, de como os pensamentos são rápidos e como nós tropeçamos em nós mesmos. É tudo novo a partir de Cristo, porque Cristo fez nova criatura. Nós somos nova criatura feitas em Cristo, por Cristo, para Cristo. Então nós vimos que viver assim, e eu falei isso na última exposição, domingo passado, viver assim, de modo com que Paulo explicou, mostrou, não é viver legalismo. Porque é isso que o mundo vai dizer, vocês são fundamentalistas. Se nosso fundamento é as Escrituras, somos fundamentalistas. Somos. Mas vocês são legalistas. Não, legalistas não. Nós cumprimos o fundamento, que são as Escrituras. Então não é viver legalismo, é viver segundo a vontade de Deus, viver conforme as Escrituras. E o que Paulo então ensinou de forma prática, visível, quase palpável, de uma vida nova, de uma vida cristã segundo as Escrituras, é o que a gente vai ver hoje. Uma lista? Sim, uma lista de Deus, não nossa. Então essa vale, essa tem valor, essa deve ser seguida, e não as nossas listas.
É o que nós vamos meditar hoje. Então, olhando o verso 25, ele começa com por isso. Olha aí na sua Bíblia. Por isso, ele conecta o assunto anterior, especialmente os versos 22 ao 24, onde mostrou que a igreja foi instruída a se deixar renovar no entendimento e a se revestir da nova natureza criada em Cristo. A partir disso, Paulo vai mostrar atitudes e comportamentos que deveriam e devem, até hoje, ser deixados de lado e quais as atitudes e comportamentos devem preencher a lacuna. Lembre-se sempre da roupa. É tirar a roupa velha, mas não é ficar nu, na vergonha. É colocar a roupa nova, criada em Cristo. Então, deixe alguma coisa, faça alguma coisa. Deixe de praticar isso, passe a praticar aquilo. É o texto de hoje que nós vamos meditar. Então, percebam que há contrastes. Conforme eu disse, deixe de fazer e faça assim. Deus não nos deixa no vazio. Ele ensina e nos mostra como nós devemos viver. Então, mais uma vez, Paulo não estava falando de regras e comportamentos moralistas. Não estava. Que seria a marca de crente? Não. Ele está dizendo que a partir do aprendizado de Cristo, conforme diz os versos 21 e 22, as atitudes e comportamentos do crente deveriam ser no padrão Cristo, no padrão Evangelho, porque a igreja de ontem, de hoje e de amanhã aprende de Cristo. Então é sobre Cristo, a vontade de Cristo revelada nas Escrituras. Então, a lista a seguir não é sobre legalismo, mas de agradar ao Senhor. É sobre atitudes e comportamentos que honram o Senhor e mostram, aliás, a lista, como nós devemos viver conforme o Evangelho. E qual a diferença, então, de uma lista legalista, e moralista, e uma lista das Escrituras? Porque é tudo lista. Tudo lista. Mas qual a diferença? A primeira, a legalista e moralista, nós inventamos. Nós criamos, conforme o nosso gosto. E é para a nossa glória. Porque todas as listas que eu, porventura, possa inventar, é para mostrar como eu consigo cumprir aquela lista. Eu não faço uma lista daquilo que eu não consigo cumprir. Eu vou fazer uma lista daquilo que eu consigo cumprir, para mostrar que o irmão não consegue, e eu consigo. Então é para a minha glória. E a segunda lista, a lista das Escrituras, feita pelo Espírito, inspirada pelo Espírito Santo, está nas Escrituras, e é para a glória de Deus. Essa é a grande diferença. A primeira para a glória do ser humano, do próprio que inventou, e a segunda para a glória de Deus. Então Paulo começa. Por isso, então, deixem a mentira e falem a verdade. Veja o contraste. Há alguma coisa a ser deixada de lado e alguma coisa toma o lugar. O argumento de Paulo é que os crentes não poderiam mais mentir uns aos outros. Não, isso é coisa da vida passada, do velho homem. Atitude de gente pagã, incrédula. Gente de coração duro, com a mente nas trevas, conforme nós meditamos semana passada. Até porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus. João capítulo 8. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o crente não combina com essas coisas. Os crentes falariam e devem falar a verdade, até porque eram membros do mesmo corpo. Capítulo 4, versos 15 e 16. Um corpo cujos membros estão unidos, servindo para a edificação desse corpo, seguindo a verdade em amor. É a igreja. Eu falar a mentira, um membro falar a mentira para o outro membro do mesmo corpo, é mentir para si mesmo. Como isso poderia ser? Não, não pode. Então é mais do que lógico que esse pessoal agora, nova criatura, deveria falar a verdade uns com os outros, viver a verdade, o Evangelho, Cristo. Como falar mentiras se vive na verdade do Evangelho? De modo algum. Versos 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. Todos nós sabemos o que é ira. Todos nós. Uns mais, outros menos. Mas todos nós sabemos o que é ira.
é a raiva quando nossa vontade não é feita. Quando as pessoas não correspondem à nossa velocidade de fazer as coisas. Ô, gente lerda, vamos. E aí a gente se ira, porque a gente quer que acompanhe a nossa velocidade. Geralmente é o mais agitado, porque o lerdo não vai falar isso, não é para o outro. Não consegue nem perceber. É quando as pessoas não correspondem à nossa justiça, à nossa retidão, o nosso padrão de justiça, o nosso padrão de retidão. É quando aquilo que gostamos muito ou amamos muito nos é negado ou retirado. E aí nos iramos. Cozinhamos a ira em fogo acentuado, esperando o tempo de explodir. Tempo que nem sempre é calculado. Não, vou explodir amanhã. Não é bem calculado. Mas uma hora vai. E a ira tem dois tipos. Depois a gente vai pensar nelas. Mas então acontece a explosão. E certamente essa explosão é destrutiva, como um vulcão em erupção, queimando e ferindo tudo ao redor. Mas o texto está nos dando uma ordem, é imperativo aqui. Como resolver isso? Está mandando a gente ficar irado? Há dois caminhos tomados pelos comentaristas, e os dois são profundamente bem embasados. O primeiro modo de ver, então, esse verso 26, fiquem irados e não pequem, esta parte aqui, só até aqui. O primeiro modo de ver o texto seria uma ordem para irar-nos de modo justo. Irar contra o mal, contra o homem mau, contra as injustiças do mundo. É um eco do Salmo 4:4, capítulo 4, verso 4. Porque existe a ira justa e adequada, sim, e o exemplo é a ira de Deus. É a ira, então, desse modelo. É o que Tiago diz, capítulo 1, verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Então, a ira que produz a justiça é a ira de Deus. Reforçando com Romanos, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então há uma ira justa, perfeita, que é a ira de Deus. E nós somos chamados a aplicarmos ira justa. Então o texto, nesta percepção, estaria ensinando que ao se irar contra o mal de forma justa, haveria de ter cuidado para não cair na tentação da glória própria e acabar pecando, expondo a sua ira própria pecaminosa. Essa é uma percepção. A segunda percepção é que seria a ideia de quando ficar irado. Então seria uma concessão. Quando você ficar irado, porque todos nós passamos por isso, não peque. Não fique muito tempo assim. Percebeu? Resolva. Resolva durante o dia. A ideia é que resolva brevemente, não deixe o sol se ponha sobre a ira de vocês. Resolva rápido, para não dar lugar ao diabo. É a sequência do verso. A tradução da NVI, quem tem NVI na mão aí pode ver. Quando vocês ficarem irados, não pequem. A NVI já trouxe essa ideia da concessão. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então seria a ideia de concessão de quando a ira aparecer, e ela aparece, tratem-na imediatamente para que não pequem. Os argumentos dos dois lados são bons. Eu só fiz um resumo, bem resumido, mega resumido. Os argumentos são contundentes e são bons. A segunda opção parece mais fazer com o sentido do texto todo, do capítulo 4 todo. Parece. Mas a primeira opção não é impossível, porque existe ira justa. E o Salmo 4:4 dá o tom desse verso. E ainda tem aqui o contraste que a gente vê ao longo dessa perícope. Seria então um contraste, ira justa e ira pecaminosa, faria todo sentido. É difícil decidir. Confesso aos irmãos que às vezes eu fico de um lado e por vezes fico no outro. E quando eu estudo, aí eu mudo de lado. E aí eu estudo mais um pouco, mudo para o lado de lá de novo. Confesso que eu já andei bastante tempo defendendo a segunda opção. E dessa vez, estudando a carta, eu fiquei na dúvida, será que não seria a primeira? Já que tem um eco do Salmo 4:4 aqui, as duas opções são bem contundentes, biblicamente reforçadas e fazem sentido no texto.
A gente vai precisar perguntar a Paulo, quando estivermos com ele, se ele nos atender, deve ter uma fila imensa. Perguntar, Paulo, é sobre o que você queria dizer? De qualquer forma, seja um modo de ver ou outro, o alerta é que a ira é perigosa, perigosíssima. E para quem lida com a ira aí com mais tonicidade, sabe o que eu estou dizendo? Nosso coração certamente é inclinado para a ira, porque a ira pecaminosa busca glória própria. É a minha justiça, a minha retidão, a minha vontade, a minha esperteza, a minha velocidade de fazer as coisas, o meu entendimento, a minha visão. É sobre eu e não sobre Deus. Então ela não pode ser demorada. Percebeu a ira, precisa tratá-la imediatamente, para que o diabo não tenha vez na tua vida e então você peque. Porque é isso que vai acontecer. Porque a ira silenciosa ou aquela explosiva, que é a cólera, a fúria, ela mata o coração de qualquer jeito. A ira silenciosa vai se transformar em amargura. É aquela ira que fica cozinhando, igual cozinha galo velho na panela, no fogão a lenha, fica toda a vida, é isso, e vai se transformar em amargura. E a ira que explode em alguém, machuca alguém, respinga em alguém, pensa num vulcão em erupção, é isso, é a fúria. Talvez a citação de Andrew Lincoln, citado por Robert Jones no livro Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, ele resume bem, ele diz assim: a ira deve ser evitada a todo custo, mas se por qualquer razão vocês ficarem irados, recusem entregar-se à ira, evitando assim cair em pecado. E todo mundo que lida com a ira, e aqui talvez tenhamos muitos, sabe quando ela está chegando. Sabe. Nós sabemos quando ela chega, porque começa a dar um aperto do coração. Nós sabemos. Tratem-na. Seja ela silenciosa, aquela que dura uma semana, ou seja aquela explosiva. Tratem-na. Porque senão você vai dar abertura, caminho, oportunidade para o diabo, e ele vai fazer você pecar. Tratem-na. Imediatamente. O mundo diz que a raiva, a ira, a cólera são normais. E ainda diz o tratamento, o mundo. Não, você extravasa no travesseiro, bate bastante no travesseiro, e aí você vai ficar bem. Sai batendo em alguma coisa, e aí você vai ficar bem. Compra um facão e sai podando as árvores, e aí você vai ficar bem. Compra um saco de areia, daqueles de treinamento para boxe, pendura lá na sua garagem, e você vai ficar bem. O mundo está ensinando errado. Aliás, vai ensinar errado. Isso não é bíblico. Às vezes alguns vão dizer: não, bota o saco de areia e a foto daquela pessoa que você mais detesta, e só que o saco de areia. Tratar a ira e a fúria é diante de Deus. O que nós aprendemos de manhã mais uma vez? Bíblia e oração. Bíblia está aqui, nós estamos meditando num texto agora. E eu espero que ele dê lapada em muitos, em todos, começando por mim. Aliás, já bateu, me bate 2 vezes, quando eu preparo e quando eu prego. E oração. Conforme eu disse, nós sabemos quando a ira está para chegar, quando ela está chegando, ou quando ela está cozinhando. Bíblia e oração, e se necessário for, aconselhamento bíblico. E Paulo vai dar a resposta de algumas coisas para tratar a ira daqui a pouquinho. A ira e outros pecados, daqui a pouquinho. Verso 28, então, ele dá mais um item de mudança. Não roube mais, trabalhe. O texto é bem claro para dizer que o crente não deve viver de trabalho ilícito. Trabalhe. É digno o homem que trabalha. Deus nos sustenta de forma ordinária pelo trabalho. Mas o texto vai mais longe, ele não diz só isso.
Ele mostra que o trabalho, além de ser fonte de sustento e dignidade, é também modo de ajudar os que necessitam. Isso é cristianismo. Porque o mundo vai dizer assim, não, trabalhe mesmo. Trabalhe 24 horas por dia. Trabalhe, fique rico, ganhe dinheiro. Trabalhe. O mundo vai dizer, mas não vai dizer para você repartir nada não. Mas a Bíblia ensina, o Evangelho ensina a repartir. O fruto do trabalho não é apenas para o deleite próprio. Ele é também para o deleite próprio, mas não só. É também para auxiliar outros que precisam. O trabalho digno e a generosidade são marcas do caráter cristão. Paulo vai tratar disso com mais detalhes na carta aos Filipenses, capítulo 4, quando a igreja, uma igreja simples, a igreja de Filipos era uma igreja simples, não era uma igreja rica não, e mandou mais do que ele precisava lá na prisão, mandou recursos para ele, e ele agradece, e ele vai falar sobre essa marca do crente, essa marca do cristianismo, a generosidade. Por isso Deus concede bens aos seus filhos, concede recursos aos seus filhos, trabalho aos seus filhos, para o próprio prazer, mas não um prazer egoísta, um prazer também que reparte com outros, ajudar aqueles que necessitam. É legal porque Paulo ele vai dando as mudanças que devem haver e ele vai apertando um parafuso assim na gente, né? Olha, está desajustado aí, precisa consertar. Olha, precisa ajustar aqui. Quase um puxão de orelha. Verso 29, ele segue com outra instrução. Mais alguma coisa na lista do Espírito. Não saia da sua boca a palavra suja, mas palavras para edificação. Aqui não é sobre palavrão, tá? Algumas traduções traz torpe. Porque quando a gente vê palavra suja, fala, a palavrão, não, eu não falo palavrão, esse texto não é para mim. Não é sobre palavrão. Palavrão lá no capítulo 5, que ele vai falar de palavras indecentes. Aqui não é sobre palavrão. Pode até estar incluído, mas não é só. O principal aqui não é sobre palavrão. Os crentes então deveriam ter palavras sadias em seus lábios, não deveriam usar mais as palavras sujas, que aí tem a ideia de podre. Aqui a palavra torpe, lá do grego, é podre. Sabe quando a árvore dá maus frutos, que ele fala nos evangelhos? É essa palavra, frutos maus, frutos podres, ruins, sem sabor. Então é a palavra que ofende, a palavra que machuca. As palavras do crente então deveriam ser de graça, que abençoassem, que edificassem, que ofertassem bênçãos aos outros, aos irmãos da igreja especialmente. É Provérbios 4. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Lábios que falam palavras que machucam, porque o coração está cheio disso. Coração regenerado pelo Evangelho trata de palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que ajudam o próximo. Então pense em suas palavras, antes de dizê-la. É para machucar ou é para abençoar? Elas vão edificar a vida de alguém ou elas vão destruir a vida de alguém? É o que Paulo está ensinando. O lugar para a gente usar as palavras de modo inadequado é a igreja. Poxa, era para ter pintado de verde a parede. E aí quem pintou de não sei que cor é essa, espuma, não sei. Aí dá problema. E palavras como facas afiadas são proferidas para machucar o irmão ou os irmãos. Ou às vezes no trato, coisas simplórias. Relacionamentos truncados por causa de palavras podres que machucam, ao invés de falarmos palavras que abençoam. Nosso compromisso é com a verdade, nós já vimos isso. O Evangelho é a verdade, nós vivemos nele, então nosso compromisso é com a verdade, mas é em amor. Olha o capítulo 4, verso 15. Mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Até a verdade deve ser dita de forma edificante. Por isso o R. Wisby diz que verdade sem amor é brutalidade, e amor sem verdade é hipocrisia. Então, um coração criado de novo em Cristo usa palavras que abençoam, palavras que edificam aos outros. E aí o verso 30 ao 32, ele vai fechando o texto. E ele vai fazer uma série de comportamentos inadequados, que deveriam ser substituídos por comportamentos adequados, ou seja, segundo Cristo. Mas antes disso, ele faz uma citação que, na verdade, é um pouco do que nós já vimos e um pouco do que ainda veremos. É um verso, assim, dobradiça, sabe? Que conecta um texto lá e mais um texto daqui. Ele diz no verso 30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Esses pecados que nós já vimos e os próximos que nós veremos, entristecem, magoam, machucam o Espírito que habita na igreja. Aquele Espírito que foi dado como penhor, lembra hoje de manhã que nós vimos? A garantia da nossa redenção, o selo de propriedade, nós pertencemos a Deus, é entristecido quando nós cometemos essas coisas. Ora, Cristo foi aos céus e enviou o Espírito para habitar conosco, para nos dar poder, força, guiar, mostrar nossos pecados, nos consolar, e ainda ser a garantia da redenção, porque Deus está conosco, e aí nós entristecemos Ele com essas coisas aqui que fazemos. Atitude de pagãos, de incrédulos, de rebeldes, de imorais, que se os crentes praticarem, vão entristecer o Espírito, que nos foi dado para estar conosco até o dia de Cristo voltar. Nossos comportamentos, então, deveriam alegrar o Espírito e não entristecer. Essa é a advertência de Paulo, de tudo que a gente já viu e o que ainda veremos agora nos próximos versos. Paulo, então, segue dizendo, para que não haja no meio de vocês, verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer, e aí ele vai dar uma lista, amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O que é amargura? É animosidade, tratamento amargo uns com os outros. É a ira guardada há muito tempo, é a ira silenciosa. É sem docilidade no falar com o próximo. Conforme eu disse, nem toda ira explode. Aquela que explode é tratada aqui no texto como a indignação, ou cólera, em algumas traduções. Mas essa aqui, a amargura, é aquela que fica muito tempo e vai se transformar em algo amargo. E aí vai lembrar de coisas de 20 anos passados. Você lembra? Você fez há 20 anos. É esse tipo de pecado. O próximo é indignação, ou cólera, ou fúria. É a raiva, é a explosão da ira, é uma erupção descontrolada de fúria, que às vezes traz violência, palavras duras, violência física, porque palavras duras já é violência, mas às vezes traz violência física. É sobre isso que Paulo está falando. E ele segue dizendo ira agora, é a ira constante, a ira silenciosa, que vai se transformar em amargura depois. É a ira permanente, é a irritabilidade. Sabe irritabilidade que vai todo dia, toda hora, sobre todo assunto? É a pessoa constantemente irritada. E isso pode levar à vingança, isso pode levar também à violência. E vai certamente chegar à amargura. Ele segue falando sobre gritaria. E eu falei de manhã, não é o simples falar alto. Tem gente que é um pouco surda e às vezes fala alto para poder se escutar. Não é sobre isso. É a gritaria que distrata. É a gritaria com palavras ásperas. É a gritaria que ofende. É a gritaria que usa a explosão da ira. E aí usa a voz, o timbre de voz, para maltratar, para machucar. E Paulo segue
ainda tem a blasfêmia. E nós geralmente usamos ou entendemos a palavra blasfêmia contra Deus, né? Algo contra Deus, não necessariamente. Aqui pode ter a ideia de calúnia, de injúria, de falar mal do outro. E pode até encaixar fofoca aqui também, porque não existe fofoca para abençoar, né? Não existe isso. Talvez dê para encaixar a fofoca aqui, na blasfêmia, na calúnia. É usar as palavras, ao invés de usar as palavras boas, usa as palavras torpes. Falar mal de alguém. Geralmente é feito no secreto, né? No corredor, no bebedouro, no banheiro. Não é no público. Não é o maltratar de frente, é maltratar pelas costas. É sobre isso. E ele conclui com todo tipo de maldade. Ah, mas caberia mais coisa? Caberia, mas ele não escreveu mais coisa. Ele diz todo tipo de maldade, bem como qualquer maldade. Então essas coisas todas são mais. Todas essas coisas citadas até agora são frutos da maldade. Não pode mesmo, não cabe mesmo a um crente. Não cabe a um ambiente de igreja essas coisas, porque isso não é, aliás, isso é de pagãos, de incrédulos, gente dominada pelas trevas, e não aqueles que vivem na luz. Então toda maldade aqui, toda maldade de relacionamento na igreja. Não é uma lista exaustiva, mas ele amarra, é como se ele botasse um etc aqui, né? E etc, bem como qualquer maldade que afeta o relacionamento da igreja, ou nossos relacionamentos, igreja e além da igreja. Então todas essas coisas aqui são pecados contra Deus. Não são, alguns aqui não são escandalosos. A fúria será, porque nós veremos. A gritaria nós escutaremos, mas a amargura ninguém vê. Só no dia a dia, conhecendo, e aí você vê o quão amarga é a pessoa. São todos pecados contra o Senhor. Não cabem mais no comportamento do crente, nem no meio da igreja. Claro, não só no meio da igreja, não cabem nenhum comportamento, nenhum relacionamento. Nem com a família, nem em outros relacionamentos. Porque isso não cabe, porque isso é coisa de pagão, de incrédulo, de rebelde. Aqueles que ainda vivem com a roupa suja, com a roupa puída, maltrapilho por causa do pecado. Aqueles que receberam roupa nova, limpa, cheirosa, lavada, não pode mais viver assim. São novas criaturas em Cristo. Mas Paulo agora vai fazer o contraponto. Nesse trecho ele sempre fez isso. Não viva assim, mas viva assim. Não faça isso, mas faça aquilo. E ele agora vai fazer o contraponto da amargura, da indignação, da ira, da gritaria e da blasfêmia, bem como de qualquer maldade. Então ele diz no 32, pelo contrário, sejam. Olha que interessante, que ele diz assim, haja no meio de vocês, conforme ele disse dos pecados, haja bondade e compaixão. Não. Ele está dizendo, sejam, exponham o caráter de vocês de nova criatura, vivam assim, com bondade e compaixão. Não é fingir comportamento evangelicamente correto. Tem isso? Tem? Claro que tem. Coisa mais fácil do mundo é ter um comportamento evangelicamente correto. É falar evangeliquez. Isso é fácil. Facinho. Agora expor o coração, o caráter do coração, aí são outros 500. É isso que Paulo está dizendo, sejam. Não é sobre fingir, é para ser bondoso e compassivo. É expressar quem nós somos, segundo a criação de Deus, em retidão e justiça, procedentes da verdade. Não foi isso que nós vimos no finalzinho do trecho do domingo passado, verso 24, ia se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa é a vida do crente. Então é nesse modelo. E como é que a gente expressa então bondade e compaixão? E o texto diz, perdoando uns aos outros. Ô, negócio difícil.
perdoando uns aos outros. Que modelo? Como também Deus em Cristo perdoou vocês. Tem um modelo. Não é para a gente inventar perdão. Não, eu perdoo neste tipo. Não tem isso. O modelo do perdão é o modelo de Deus em Cristo, que nos perdoou. Então Paulo mostra que o perdão seria e é a expressão da compaixão e da bondade. As nossas práticas pecaminosas anteriores serão resolvidas assim. Foram resolvidas assim. O perdão no modelo de Deus em Cristo é o que cancela dívidas e ofensas. É o que reconcilia, é o que restaura, é o que expressa amor. Foi assim que Deus fez conosco, expressando sua compaixão e sua bondade para conosco, frutos do seu amor. Geazi Costa dá um exemplo, ele faz um texto conciso sobre esse modelo. Como Deus nos perdoou? Perdoou de modo que nossa dívida, resultado de nossas ofensas, fosse plenamente cancelada. É como se nós devêssemos a Deus uma grande soma em dinheiro, de tão grande que não pudéssemos pagar. E Ele, então, rasgasse a nossa nota promissória, ou cheque. Ele sabe que lhe devíamos, e nós também sabemos, mas não há mais dívida. A nota promissória foi rasgada através do sacrifício de Jesus na cruz, pois a bondade e o perdão se manifestaram por meio de sacrifício. Esse é o perdão no modelo de Deus. Perdoar não é uma tarefa fácil. Não é. Não faz parte do homem natural, o homem rebelde, pecador, não. Perdoar é uma tarefa de gente perdoada. Gente que entendeu que Deus em Cristo perdoou suas falhas, grandes e pequenas. Gente guiada pelo Espírito, que vai se submeter ao Espírito para perdoar no mesmo modelo. Gente que foi feita nova criatura. Olha Jesus, Mateus 6, registro de Mateus. Finalzinho da oração chamada do Pai Nosso. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Só entende de perdão e perdoa aquele que foi perdoado. É isso que Jesus está dizendo. Vocês já foram perdoados, perdoem. Senão, não perdoarei vocês. Aquele que foi perdoado sabe que foi perdoado de uma grande dívida. Dívida que levaria você, a mim, para a condenação sob a ira de Deus eternamente. Inferno, lago de fogo, para todos sempre. Sob a ira, a punição de Deus. Mas nós fomos perdoados. Nossa dívida foi paga pela humilhação e a vergonha da cruz. Como nós não perdoaríamos? E precisamos ainda saber que perdão não é um sentimento. Hoje eu não estou sentindo assim que eu devo perdoar. Não existe isso na Bíblia. Não é sobre sua condição emocional. Se hoje você está equilibrado ou não. Se hoje você está bem ou não. Não tem isso em nenhum texto bíblico. Perdão também não é uma sugestão, perdoe caso, pontinhos. Perdoe-se, pontinhos. Perdão é uma ordem do Senhor que nos perdoou. Perdão é coisa de gente nova, criada de novo, nova criatura, porque foi perdoado. Perdão, então, é uma decisão de ficar com o prejuízo da ofensa e apagar, por amor, todo vestígio de desejo de punição e vingança sobre o ofensor. E nem sequer lembrar da ofensa. Não é esquecer, é não lembrar
não trazer à tona, não jogar na cara de ninguém a ofensa. Exatamente o que Deus fez conosco. Isaías 43 diz: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Deus não joga na nossa cara aquilo que Ele já nos perdoou. E esse é o padrão do perdão de Deus em Cristo por nós. Lembre-se que bondade e compaixão previnem amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. E se já tiver acontecido, aí entra o perdão. O perdão então resolve todas essas coisas: amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, caso já tenham acontecido. Deus nos deu o remédio de prevenção e o remédio para tratar caso já tenha acontecido. Está aqui, versos 31 e 32. 2 versos que estão conectados lá nos versos 22 ao 24. Nova criatura, gente criada em Cristo, gente regenerada, crente de verdade, vive assim. É fácil? Não. Mas precisa se tornar um hábito. E como é que a gente faz essas coisas? Pelo poder do Espírito. Porque não é fácil. Vejam então como Paulo nos diz o que não fazer e o que fazer. Como ser nova criatura a partir do Evangelho. Ter uma vida conforme o Evangelho. Em atitudes práticas, reais, de verdade. Chão de fábrica, no dia a dia, olho no olho, trato relacional, gente com gente. Não é sobre uma filosofia acadêmica que a gente vai fazer um trabalho e entregar. Não, é sobre vida. Vida uns com os outros. O Evangelho é poder também prático do dia a dia da igreja, para que agrademos a Deus com nossas vidas. Porque nós somos bons de agradar com discurso. Somos muito bons para agradar a Deus com discurso. Alguns ainda tentam, têm uma ousadia de apresentar credenciais a Deus. Ó Deus, eu fui, cantei, fui EBD, olha, tá vendo? Eu fui EBD, ó, caderneta. Se esquece que nós vivemos, respiramos pela graça de Deus. Paulo está instruindo a igreja em Éfeso e instruindo a todos nós até hoje a vivermos conforme o Evangelho. Não é essa a centralidade da carta aos Efésios? Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Viver o Evangelho. Então, duas aplicações. A primeira, eu já até adiantei algumas coisas. Tenham atitudes, tenham comportamentos condizentes com o Evangelho. E nós vimos vários aqui. Tudo que nós vimos é reflexo da obra que Deus fez em nós. O que devemos deixar e o que devemos nos revestir. O que não fazer e o que fazer. Nada do que vimos é sobre legalismo, pautas moralistas, nada disso. Mas Deus nos ensinando atitudes que Ele quer que vivamos, conforme sua vontade. Então avalie sua vida, sobre suas atitudes, falas, aspectos do coração, sobre o seu amor. Não use desculpas da sua personalidade. Não, a minha personalidade é assim, mas para justificar pecados de relacionamento com o que vimos, talvez para tentar justificar a ira, a indignação e a gritaria. Não faça isso, porque a Bíblia não te dá a oportunidade e brecha para você se auto-justificar com a sua personalidade. Não use desculpas da sua criação quando era pequenininho. Não, eu tenho traumas. Aconteceu isso comigo assim, aconteceu isso, nós passamos dificuldade, por isso eu ajo assim. Então não tem nova criatura. O Evangelho muda tudo. O Evangelho molda a nossa personalidade. E ele ajusta nossos traumas de infância. Ele cura nossos traumas de infância. Então não use essas desculpas. Não use desculpas do não consigo para negligenciar o chamado de Deus para vivermos assim. Porque talvez seja uma desculpa do não quero. Porque o Espírito já habita conosco. Nos dá poder e força para fazer isso.
Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3, nós lemos pela manhã, nós já recebemos todas as coisas para viver em piedade, agradando ao Senhor. Então nós já temos tudo. O Espírito já habita conosco. E as Escrituras estão nas nossas mãos, então nós temos todos os recursos para agradar ao Senhor. Então cuidado com essas desculpas, da personalidade, dos traumas da infância, do não consigo, talvez seja um não quero, porque vai dar trabalho, incomoda. Nosso coração quer ficar abraçado com o velho homem ainda. Enquanto as Escrituras nos ensinam que há uma nova criatura criada em Cristo, em justiça e retidão, segundo a verdade, para agradarmos ao Senhor. Nós falamos hoje pela manhã sobre luta. Gálatas fala sobre isso. Nesta carta aqui, Paulo diz das armas que nós temos para vencermos as lutas espirituais. É difícil, mas o Espírito está conosco e nos auxilia para vivermos conforme a vontade dele. A segunda coisa, e eu quero focar no perdão. Exercite o perdão. Perdão é um hábito. Se nunca exercitou o perdão, vai ter dificuldade mesmo. É difícil. Perdão é a gente ser humilhado. Imagine você ser ofendido e perdoar. E amanhã, ou no mesmo dia, o mesmo ofensor te ofende de novo. E você perdoa de novo. Cristo foi humilhado por nossa causa. Por que eu não passaria uma humilhação de perdoar uma ofensa? Claro que o texto está focado no nosso relacionamento de igreja, comunidade de fé, está. Ele chama esse povo de família de Deus. Quantos problemas seriam prevenidos e tratados, caso já tivesse acontecido, se nós tivéssemos o hábito de perdoar? E aí pense aqui, Monte Moriá, a história de 27 anos. Vocês conhecem muito mais a história do que eu. Quantas coisas seriam resolvidas se nós tivéssemos o hábito de perdoar? Porque nós somos feras de garras afiadas, prontos para a vingança, prontos para humilhar o outro, prontos para machucar o outro, mas somos letárgicos para a compaixão e perdão. Por isso, há de haver hábito de perdoar. Quantos relacionamentos na igreja poderiam ser melhores se o perdão fosse algo mais evidente no dia a dia? Para quem tem 500 anos de igreja aí, já viu muita coisa. E sabe disso. Quantas coisas nós já vimos em igreja. Que deveríamos, aliás, somos o baluarte do mundo. Nós somos os defensores da verdade, que é o Evangelho. Nós não podemos viver como o mundo. E eu quero ampliar a aplicação do texto, ele fala de igreja, mas eu quero ampliar para casamento. Porque o ambiente antes da igreja, a igreja é onde a gente precisa exercitar o perdão. É a nossa vida. Mas casamento vem antes da igreja. Eu digo no sentido da intimidade, tá? Alguns dizem que em casa, no casamento, a gente não tem um comportamento evangelicamente correto. Nós somos o que somos. E o nosso cônjuge nos conhece. Então eu quero ampliar para a igreja. Para casamento. Porque no casamento, é no matrimônio que muitas vezes nos ferimos mutuamente. Feridas graves, profundas, marcadas ao longo do tempo. Há casais, por vezes, que guardam rancores, amargura, por décadas. E aquele exemplo que eu dei lá no início, na introdução. Você lembra o que você fez há 15 anos, quando nós estávamos naquele lugar, naquela hora, falando com tais pessoas? Você disse assim para mim. Aí repete, literalmente, o que foi dito. O coração já está amargurado. Alimentam fúria, ira, quase que continuamente. Nada mais diabólico do que isso. Nada mais diabólico do que isso.
Nesta carta, lá no capítulo 5, a partir do 22, Paulo vai falar sobre maridos e esposas, que representam Cristo e a igreja, respectivamente. Como maridos e esposas vão espelhar a magnificência do relacionamento de Cristo com a igreja, se não houver perdão constante entre marido e esposa. Da mesma forma que nós somos chamados para dispensarmos perdão na igreja, é imperativo que dispensemos perdão no lar, no casamento. Perdão no matrimônio evita brigas, evita desavenças, violência verbal e às vezes física, que acontece. Evita divórcio. É claro que um casamento firmado em Cristo, marido e mulher em Cristo, esse esforço cabe aos dois, lógico. O Espírito auxilia os dois. Em um casamento onde só um é crente, então cabe especialmente ao cônjuge cristão. Vai ter mais dificuldade? Vai. Porque está sozinho nessa luta aqui. Então nós precisamos exercitar o perdão muitas vezes. A graça de Cristo nos auxiliará e auxilia, assim como auxilia todos os filhos de Deus. Nós fomos perdoados por Deus em Cristo. Façamos o mesmo. E eu vou repetir, acho que pela terceira ou quarta vez. É hábito. Precisamos ter o hábito de perdoar. Senão nós não começaremos. Precisa começar. Não nós seremos meninos no perdão. Seja na igreja, seja em casa. Lembre-se disso. O modo de perdoar é o modo de Deus em Cristo. Ele não joga nossos pecados na nossa cara, depois de perdoados, e assim nós devemos perdoar com amor. Não trazer mais à tona. Perdão restaura relacionamentos, faz pontes, cura corações, ajusta relacionamentos, abençoa a igreja, abençoa casamentos. Quero concluir com um texto conhecido que eu li domingo passado na abertura do culto. 2 Coríntios 5, 16, 17, que nós conhecemos bem. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, aqui é segundo o padrão humano, segundo o conceito humano. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre todas as coisas são novas. Nossa mente, nossa fala, nosso coração, nossas atitudes, nossos relacionamentos, são todas as coisas novas. Não conhecemos mais Cristo a partir do conhecimento humano. Nós conhecemos Cristo a partir dos céus, porque já somos nova criatura, feitas por Ele mesmo, para a glória dEle, para a honra dEle. Que essas coisas sejam guardadas nos nossos corações e meditemos durante a semana. Como está a nossa vida? Reflete essa nova criatura em Cristo ou mais o velho homem que já foi morto e crucificado pelo Evangelho? É uma resposta para respondermos a nós mesmos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós já suplicamos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados ainda há pouco. E mais uma vez, diante do que foi exposto e diante da meditação da Tua Palavra, queremos pedir ao Senhor por nossas falhas, como indivíduos, como povo. Nós ainda pecamos, ó Deus, e entristecemos o Espírito que habita conosco. Por vezes temos comportamentos e falas, atitudes de gente incrédula, que não se rendeu aos pés de Cristo. Não podemos viver assim. Corrija, ó Deus, nossa mente, nossos lábios, nossas atitudes e como vivemos, para que a nova criatura criada a partir de Cristo seja agradável ao Senhor em tudo que fizermos. Obrigado, Deus, pelo perdão do Senhor, que nos tirou do império de trevas para um reino de luz e continua tratando nossos corações no processo de santificação. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor.
nós pedimos perdão, Senhor, como povo. Que nossa vida seja agradável ao Senhor. Que vivamos na retidão e na justiça do Senhor, e não na nossa, porque a nossa é falha e é pecaminosa. Em nome de Cristo, sabemos que o Senhor acolhe nosso pedido, nosso clamor, e cuida dos nossos corações. Em nome dele que oramos. Amém.